Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Que Helena espera que todo mundo esteja bem. Hoje a nossa aulinha é de geografia. Nós vamos estudar um pouquinho sobre o trânsito, sobre as ruas, sobre o movimento do trânsito, sobre as sinalizações, as placas, certo? Vamos estudar um pouquinho sobre isso. Você sabe o que é o trânsito? O trânsito é nada mais, nada menos do que o movimento de pessoas e veículos nas ruas. E todos nós temos o direito de transitar, ou seja, de nos movimentar pelas ruas, certo? Pelas pistas, no caso, dentro de veículos, no carro, na moto, em ônibus, certo? Todos nós temos esse direito. Mas nem sempre as ruas e as calçadas são construídas de modo adequado para que todas as pessoas possam se movimentar sobre elas. Por exemplo, aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência física, que precisam andar de cadeira de rodas, precisam que as ruas tenham adaptações para que elas possam se movimentar sobre as ruas, principalmente as calçadas também. Precisa ter rampinhas para elas subirem, coisas que facilitem o movimento dessas pessoas também, certo? Mas algumas ruas ainda são falhas nisso, algumas ruas não tem esse tipo de estrutura para todas as pessoas, mas tem que ter, porque todos nós temos esse direito, sem exceção de ninguém, certo? Então, abram aí o livro de vocês na página 256 para a gente começar. O trânsito e as suas regras. Vocês acompanham aí do livro de vocês que tia vai explicando daqui. Então, pessoal, o trânsito, ele pode ser perigoso se ele não for organizado. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque imagine que a gente misture pedestres, pessoas que andam a pé, pessoas que andam de moto, pessoas que andam de carro. Se a gente fizer uma misturada toda no trânsito e ele for todo desorganizado, o que é que pode acontecer? Pode acontecer acidentes, coisas que não são legais, né? Pode acontecer brigas, confusões, né? Então, o indicado é que haja as regras de trânsito para que nós tenhamos o trânsito organizado. As regras de trânsito servem justamente para isso, para organizar o movimento nas ruas, né? O movimento dos pedestres, dos motoristas, dos pilotos de moto, de ônibus, de todos os meios de transportes, né? Então, para organizar o trânsito. E quando essas regras elas são seguidas bem direitinho, elas proporcionam o bem-estar, né, e a boa convivência das pessoas no trânsito. Então, nós temos aí um exemplo, né, uma foto de exemplo aí de uma rua de Belo Horizonte, em Minas Gerais, uma rua bem organizada, cada meio de transporte no seu canto e os pedestres também respeitando as placas, os sinais, né? Tudo bem direitinho, uma rua bem organizada, certo? Aí embaixo nós temos aí o código de trânsito, porque existe sim um código de trânsito. E o que seria isso, tia Helena? Desde o ano de 1997, as leis de trânsito aqui no Brasil, elas estão reunidas, todas as leis reunidas nesse código de trânsito brasileiro, sabiam? Essas leis, elas servem para informar os direitos e os deveres de todas as pessoas no trânsito, orientando o pedestre, que são as pessoas que andam a pé, orientando motoristas, certo? Quanto ao comportamento que eles devem ter nas ruas das cidades, nas estradas rurais, nas rodovias. Então, o Código de Trânsito serve para expor lá todas as nossas leis do trânsito aqui no Brasil e para orientar as pessoas que andam a pé
ou que andam de moto ou de carro ou algum meio de transporte. Então, é mais uma forma de organização, certo? Tem até uma perguntinha aí que vocês podem responder depois para a tia Helena, que é, em sua opinião, as leis de trânsito são importantes para a segurança das pessoas? O que é que vocês acham? Vocês acham que sim ou que não? E aí vocês explicam, tá? Não precisa escrever, é só mesmo para falar. Vocês podem discutir isso com a pessoa que está lhe ajudando na atividade. E se quiserem, podem também mandar para a tia um áudio falando a sua opinião, tá certo? Na próxima página, 257, nós vamos falar um pouquinho sobre as sinalizações de trânsito. Então, pessoal, nas nossas ruas, nas estradas, nós vemos que tem sinalizações e que são muito importantes. Essas sinalizações, elas servem para orientar as pessoas sobre as regras de trânsito, sobre as regras que a gente precisa seguir quando sai na rua, quando sai na pista, certo? Então, elas servem, por exemplo, para informar a direção em que os carros ou as motos devem seguir. Elas servem para indicar o momento que os carros ou as motos devem parar e aguardar, a velocidade que é permitida para as pessoas não andarem rápido demais, né? Também indicam curvas, lombadas, essas coisas assim que envolvem as regras do trânsito. Então, nós podemos ver que tem alguns exemplos aí de placas. Placas são tipos de sinalização. Temos aí um exemplo da placa da lombada, né, que indica quando está chegando perto da lombada, que o carro precisa reduzir a velocidade para não passar na lombada muito rápido. Temos aí a placa de proibido estacionar, que vai indicar quais são as áreas que os motoristas ou os pilotos de moto ou todo mundo, né, que anda no trânsito não pode estacionar naquele lugar que tiver essa placa, certo? Temos aí a placa da área escolar, tem essa placa lá perto da escola para indicar que é uma escola, ou seja, que tem crianças estudando ali, que os motoristas precisam ter uma atenção maior quando for passar em frente, né? Já que tem muitas crianças. E tem também a placa aí de velocidade máxima permitida. Nesse caso aí, a placa é de 40 km, que está indicando que quando o motorista estiver passando e ver essa placa de 40 km, é para reduzir a velocidade até 40 km, certo? Para não passar muito rápido. Temos outros tipos de sinalização também, que são as sinalizações luminosas. São os famosos semáforos, aqueles que têm as cores amarelo, vermelho e verde. Lembram? Vocês lembram para que serve cada cor dessa, o que cada cor indica? Os semáforos indicam aos motoristas e também aos pedestres o momento que eles devem parar e aguardar ou que eles podem prosseguir andando. Temos aí dois tipos de semáforo. O primeiro é o semáforo que vai dizer a hora de parar, a hora de ter atenção e a hora de prosseguir. Lembram? O vermelho significa que tem que parar. Então, quando o carro está parado em frente ao semáforo vermelho, é porque ele está certo, está seguindo a regrinha corretamente. Não podemos avançar no sinal vermelho para evitar acidentes. Tem também aí o laranja, que significa atenção. Não precisa parar exatamente de vez quando vê o sinal laranja, mas também não precisa seguir muito rápido quando vê o sinal laranja. É para a gente ter a atenção. Quando está no laranja, está significando que vai rapidamente mudar a cor.
Então, por isso que nós precisamos ter atenção quando chegar no laranja ou amarelo. Alguns são puxados para a cor laranja e outros são puxados para o amarelado, certo? Mas significa a mesma coisa. E o verde significa que a gente pode seguir, que o motorista pode seguir, pode passar, tá certo? Então, seguindo essa regrinha dos semáforos, tudo vai ocorrer bem. Isso tudo é para evitar acidentes, tá certo? O outro tipo de semáforo que nós temos é o semáforo para pedestres. Como a tia já falou, pedestres são as pessoas que andam a pé, certo? No nosso trânsito, nós não temos apenas pessoas que andam de carro e de moto, não. Temos também as pessoas que andam a pé. E para essas pessoas, nós temos o semáforo para pedestres, que é esse semáforo que tem dois bonequinhos que são luminosos também, um vermelho e um verde. O vermelho significa travessia proibida, ou seja, que o pedestre não vai poder passar naquele momento. O verde significa travessia permitida, ou seja, o pedestre pode sim passar nesse momento que o sinal estiver verde para ele, tá certo? Então, temos esses dois tipos de semáforos luminosos. Passando aí para a próxima página, 258, o livro de vocês vai dar continuação sobre esse assunto, né? E vai dizer que alguns sinais de trânsito são pintados no chão. Então, nós temos as placas, temos os semáforos luminosos e temos também sinalização no chão, como, por exemplo, as faixas de pedestres. Vocês já viram? Tem aí essa foto aí embaixo para representar. Acredito que todos vocês já tenham visto esse tipo de sinalização. Essa faixa de pedestre serve para os pedestres passarem. É o melhor lugar da rua para o pedestre passar, em cima da faixa, certo? Então, é muito importante prestar atenção nisso, porque quando os carros chegam em frente dessa faixa, eles têm a obrigação de parar, certo? Para quem está andando a pé poder passar. Mais embaixo, nós vamos falar um pouquinho sobre os profissionais de trânsito, porque não basta apenas nós termos um trânsito com regrinhas e com placas. Nós temos que ter também profissionais que nos orientem no momento que estivermos no trânsito. E esses profissionais são os agentes ou os policiais de trânsito. Acredito que todos vocês já viram, né? Aqueles azulzinhos que usam uma farda toda azul, andam com apito na boca, né? Apitando quando vê alguma coisa. Ou os policiais, no caso dos policiais, andam de carro, né? Mas temos essas pessoas, esses profissionais que também orientam na organização do trânsito, para garantir que as leis sejam seguidas, né? E para garantir também, no caso de descumprimento das leis, no caso daquelas pessoas desobedientes que não gostam de cumprir as leis de trânsito, eles vão lá e punem essas pessoas, botam uma multa ou prendem o veículo, certo? Esses profissionais estão aí para isso, tá? Então, na próxima página, já que terminamos o nosso assunto, vamos fazer agora a nossa atividade, certo? Página 259, questão 1 diz assim: escolha 2 placas de trânsito que você observa no caminho de sua casa até a sua escola e desenhe elas nos espaços a seguir. Depois, pesquise o significado e escreva nas linhas. Então, pessoal, vocês vão escolher 2 placas de trânsito que vocês percebem quando vocês vão de sua casa até a nossa escola. Desenha uma em cada quadrinho e embaixo coloca o significado, tá certo? Questão 2. Decifre os enigmas para descobrir o significado de cada uma das placas de trânsito. Em seguida, escreva-o nas linhas abaixo. Então,
nós temos essa questão de enigma de novo, né? No caso, vai formar aí uma frase que vocês vão ter que desvendar. A primeira palavra dessa frase é passagem, tá? Aí a palavrinha completa, então já pode escrever na linha aí, passagem. Depois, nós temos aí a imagem de um sino e temos sino menos O mais A. Como é que a gente vai fazer isso? Lembram que já fizemos uma tarefinha parecida com essa? Vocês vão escrever a palavra sino e vão fazer menos o O, certo? Não tem falando aí menos O? Então, tira a letrinha O da palavra sino e acrescenta a letrinha A, certo? E aí, vocês vão formar a primeira parte dessa palavra. Depois, tem aí mais e a imagem de um livro. Então, vocês vão escrever a palavrinha livro, mas vão fazer menos a sílaba vró. Li menos vró. Então, deixa só o li, a sílaba li, mais a sílaba zá. Podem acompanhar, certo? Aí no livro de vocês, mais a sílaba zá, mais... Temos aí a imagem de uma escada. Então, escada menos esca. Ou seja, vocês vão escrever a palavrinha escada, mas vão tirar as sílabas esca. E vão deixar somente o da, para formar a palavrinha, tá? E as outras palavras tem aí, de escolares. Então, seguindo esse enigma, você vai desvendar essa frase. Do mesmo jeito, você vai fazer na frase de baixo, tá certo? Vai colocando o nome das imagens e diminuindo ou acrescentando as sílabas e as letras que vai pedindo aí, tá certo? É uma charada, quero ver quem vai conseguir desvendar, tá? Vou ficar aguardando as fotos de vocês. Passando para a próxima página, página 260, questão 3, diz assim: as fotografias a seguir mostram sinalizações que podem ser observadas no trânsito. Ligue cada uma delas ao texto que se refere. Então, temos aí, de um lado, do lado esquerdo, temos as sinalizações, do lado direito, temos os textos. Vocês vão fazer a leitura desses textos e vão ver quais se encaixam melhor nas sinalizações ao lado. E vão fazendo as ligações, tá certo? Então, para hoje é isso. Tia vai ficar aqui aguardando as fotos das atividades de vocês para corrigir e colocar o visto, tá certo? Um beijo e até amanhã.